Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então, esse é um problema de muitos líderes que não foi ainda tratado o suficiente, mas já está na posição de liderança e machucando muitas pessoas, que não entrou no processo, não deixou Deus tratar. E às vezes estão lá orgulhosos. Deus pegou bem no orgulho. Profeta Hermes, e naquele tempo e dessa palavra, também você está lançando, não deu tempo de chegar ainda, mas está lançando um livro. Tem a ver tudo com o que você fala desse tripé, desse ministério, esse livro? Ou é algo a mais que Deus está entregando? Amém, amém, pastor. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu falo que o nosso Deus é um Deus de processo, né? O projeto dele fica estabelecido e aprove ele pela graça e misericórdia confiar isso aos homens, né? Eu falo que de uma forma muito clara, né? É como um quebra-cabeça. Na verdade, essa é uma peça selo. O livro, selo, é um livro. É uma peça selo, é como uma peça coringa, na verdade, para fechar todo um projeto, o livro. Na verdade, o livro, ele é uma promessa do Senhor. E o que mais eu fico impactado, né? Por isso que é importante a gente permitir esse trabalhar do Senhor em nós. Porque eu não tenho formação, né? Nós não temos ninguém na família, porque veio de uma família muito humilde, mas quando a gente olha para o conteúdo do livro, você vê, né, a manifestação do Senhor, né, a graça e a misericórdia dele. Né? Porque esse livro, é importante entender que dentro desse projeto do tripé, tanto a live, a escola e a mentoria, o livro ele vai trazer basicamente, são 100 páginas, né? O livro é a chave do reino de Deus. Desfrute da vida que Deus planejou para você. E quem é esse você? Esse você são todos os filhos de Deus. João 12. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos, ao que crerem no seu nome. Então, a todos os filhos. Qual o propósito? Que haja um despertar da consciência de filho nesse tempo. Por quê? Porque nós entendemos pela prática que ninguém foi chamado para permanecer sentado na cadeira, pastor. E o senhor estava falando dos ministérios, se o senhor me permite, eu gostaria de trazer algo que o senhor tem queimado no nosso coração. Eu falo que João Batista tinha uma mensagem única, e nós também temos. Né? O nosso ministério que o senhor nos confiou, o MAP, Ministério Avivamento Profético, ele tem uma base. O texto é Efésios 4, 11 ao 13, que fala dos 5 ministérios. Né? Quando nós olhamos para o ministério, é importante, a gente tem trazido esse despertar da unidade. Nós vivemos isso no retiro, né? E ali foi tremendo, porque o corpo de Cristo atuando, né? E nós precisamos entender que o ministério, ele é coadjuvante, ele não é protagonista. Isso é fundamental. Então, os ministros, né, a liderança desse país precisa entender. Primeiro, buscar caminhar em unidade. Segundo, entender que ministério é função, é serviço. E quando a gente olha para o texto, né? Quando a gente olha para o texto vai dizer que é para aperfeiçoamento dos santos. A gente tem, mesmo recebendo esse ministério, o chamado agora em 2024, nós temos presenciado e muitos vêm ao nosso encontro buscar uma direção. Né? Muitos pastores cansados do ministério. E nós temos trazido essa luz de entendimento. Né? Que o ministério é função, é serviço. Ou seja, de forma prática, são técnicos que capacitam os membros para que eles entrem em campo. De novo, são técnicos que capacitam a igreja para que entre em campo. E aí você tira todo o fardo. Né? E, obviamente, quando a gente diz que é um todo, né, a gente vai falar dos dons também. E os dons são ferramentas para que a gente cumpra a ordenança do Senhor Jesus. Por isso que a gente vê que a obra do Senhor é perfeita. Então, se os 5 ministérios entendessem que cada um tem uma função, como a palma da mão, e quando fecha, Cristo é a cabeça, o protagonista, né, vai entender que o menor é o maior. E aí a gente está cumprindo o propósito. Infelizmente, muitos perderam esse entendimento. Por quê? Porque não permitiu tratar na partida. Então, usa o ministério como uma alavanca, uma ponte, né? E aí a gente manifesta aquilo que está na alma, né?
sentimentos da alma. No meu caso era orgulho, mas a gente vê muita vaidade, ganância. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a igreja cresce, a igreja governa, e nós recebemos algo do Senhor que a gente percebe por todo o movimento, né? A gente brinca que existe uma troca da guarda. Filhos que passaram por esse processo, o Senhor está trazendo voz. Até disse isso para o Senhor numa palavra de sabedoria que foi entregue para ti, que o Senhor é uma dessas instrumentalidades que o Senhor está levantando para dar voz a quem não tem voz. Que foi tratado no secreto e que o Senhor está levantando nesse tempo. Muitos ministérios que vão entender e caminhar na unidade em Cristo. O corpo. E aí sim, a igreja, a gente sempre tem essa consciência, né? Que o Senhor está levantando um exército e a base está lá em Atos. Atos 2, do 42 ao 47, fala de uma igreja. De uma igreja que realmente caminhava nessa visão de unidade. E com isso, nós cremos que o livro ele vai trazer essa consciência, esse despertar. No final do livro tem um convite muito especial. Mas é importante que o livro não só vai falar da identidade, mas dos dons à luz da palavra. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe uma instrução, um alerta para a igreja. Nós sabemos, conhecemos o texto lá de Corinto, né? Uma igreja que tinha todos os dons. Mas parece que a coisa se repete, né? Está meio bagunçado acerca disso. Né? A gente colocou aqui, ó, que a questão lá tem em 1 Coríntios 12, 1. Irmão, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Mas quando a gente olha para o texto, a gente sabe que aquela igreja não era ignorante. Todos os dons tinha. A questão lá não era o problema de não ter o dom, mas a bagunça que estava. Então, o livro ele vai trazer esse despertar, né, de não ignorar o funcionamento correto dos dons do Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre isso e é importante porque a gente vai colocar luz sobre esse entendimento. Por quê? Nós sabemos que tem uma linha que defende que os dons não são mais para esse tempo. Nós precisamos entender alguns textos em relação a isso. Alguém precisa trazer esclarecimento. Em nome de Jesus.